Então vamos fechando os nossos olhos. E à nossa frente, sempre Jesus. Jesus, o nosso mestre maior, a quem agradecemos. Jesus que nos trouxe há 2000 anos uma visão tão diferente. Ele mudou a lei. Aquela lei que era dura, que era fria, insensível. Ele deixou em tudo o seu rastro de amor. E é isso que nós precisamos descobrir. Porque em pleno século XXI, muitos que acreditam encontrar e entender Jesus, muitas vezes não compreende tudo que poderia compreender, não entende tudo que poderia entender e acaba não praticando tudo que poderia praticar. Que possamos então entender, compreender, seguir Jesus e procurar viver com toda a intensidade que cada um de nós possa. Obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Viviane, Vision, Rubi, quem mais aí? Vamos só desligar aqui o som. Vamos dar então, Luiz, tudo bom, Luiz? Tudo em ordem? Então vamos dar continuidade. Nós estamos falando sobre aquilo que Jesus nos disse, né? Não veio destruir a lei. Aquela lei de Moisés, né? Da primeira grande revelação, muita gente entende que ele veio e jogou tudo fora. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque nós aprendemos com aquilo. Nós precisamos fazer aquela sintonia que Jesus veio nos orientar. Porque Jesus vem e pega aquela mesma lei e recheia de amor. Quando coloca amor, não precisa não matar, porque quem ama não mata. Não precisa não roubar, porque quem não rouba, né? Porque o amor está dentro dele. Então, quando nós começamos a compreender, colocar o amor, que nos é possível, dentro do nosso relacionamento humano, a lei não é assim tão, precisa ter na mão o regulamento, a lei. Por quê? Porque eu vou cumprir o melhor, de forma bem natural. Tanto que Jesus então simplifica, né? Não precisa os 10 mandamentos. Qual é o 7º, qual é o 9º, qual é o 3º? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Quem faz isso, cumpriu toda a lei e tudo que os profetas vieram dizer ao longo dos séculos. Então, hoje, nós vamos contar uma historinha. Ela deixa bem clara essa mudança de um entendimento antigo para um entendimento novo. Deixar o rigor da lei para colocar o amor. É a história de Zebedeu. Então, vamos recordar que Jesus era todo amor. Jesus era aquele que oferecia o ombro amigo. Há 2000 anos, a palavra consoladora vinha dele. O olhar meigo, o abraço forte. Era aquele que veio para quebrar a rigidez daquela lei anterior, né? Da primeira lei, vinda por Moisés. E Jesus vem então e coloca o amor acima de tudo. Não adianta fazer nada. Se você não tiver amor, você não fez nada mesmo. Então o judeu carregava esse entendimento milenar da lei. Então aquilo era sagrado para ele. E essa lei e aquilo que ele trazia dentro de si estava um pouquinho distante de um sentimento melhor, né, do coração. Então, mesmo o amor a Deus se manifestava ou se expressava em atitudes externas, um pouco frias, um pouco duras, sim, sem sombra de dúvida. Então, era uma época, há 2000 anos atrás, em que a manifestação de amor era considerada por muitos como fraqueza para o homem. Aquele homem que demonstrasse amor tinha fraqueza, né? O amor ficava muito restrito
ao ambiente doméstico, à família. Então, naquela época, 2000 anos atrás, parar para ouvir, parar para sentir, para raciocinar os ensinamentos de Jesus, há 2000 anos atrás, no meio dos judeus, era sem dúvida, aqueles que paravam para ouvir, para sentir, era realmente um ato de muita coragem, porque confrontava com tudo. Era diferente, Jesus era, entre aspas, revolucionário. Ele revolucionava tudo. Então, certamente aquele que seguia o mestre era um objeto de desprezo pela grande maioria. Era colocado meio de lado, né? Então, nós vamos ver um exemplo de modificação de entendimento. Maravilhoso. Zebedeu. Zebedeu vivia, era um velho já. Ele vivia no rigor da lei. Judeu, né? Nasceu judeu, já bem adiantado em termos de idade, ele vivia dentro de um rigor absoluto daquela lei. Mas Zebedeu entendeu o amor que Jesus trouxe. E nós vamos narrar essa historinha que mostra exatamente em que situação, em que condições aconteceu essa mudança maravilhosa no coração de Zebedeu. Vamos narrando e vamos parando um pouquinho no meio do caminho, acrescentando alguma coisinha. Então a história narra que na manhã que se seguiu a primeira manifestação da palavra de Jesus, né? No Tiberíades. Tiberíades, Mar da Galileia, a mesma coisa, né? Fica na região da Galileia. O mestre se aproximou de dois jovens que estavam pescando ali no mar, ali nas margens, e convocou esses dois jovens para o seguirem, né, no apostolado. E disse assim Jesus, esses dois, filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da boa nova? Então ele convida esses dois jovens. Quem eram os dois jovens? Tiago. Tiago, que depois vem a ser conhecido, um dos discípulos, como Tiago Maior. E seu irmão mais jovem, João. João evangelista. Quando nós falamos Evangelho de João, é esse João, que era o mais novinho deles. Então os dois, tanto Tiago como João, filhos de Zebedeu, já conheciam as pregações do Batista, de João Batista, que era o primo de Jesus, e que veio antecipar Jesus para reconhecê-lo, reconhecer o Messias que estava chegando. E que também os dois haviam ouvido na véspera Jesus falar, né? Fazer o seu sermão. E estavam tomados de profunda emoção. E aí foram na direção de Jesus com muita alegria. E disseram, mestre, mestre, mostrando toda a sua atenção. E pareciam até que eram irmãos bem amados, de longa data, que estavam se encontrando naquela oportunidade. E Jesus começa a falar das alegrias, falar da união perene no futuro, das esperanças, das belezas do esforço para a implantação do evangelho do reino. E enquanto Jesus falava, os dois iam ouvindo. Os dois tinham um temperamento apaixonado, tanto Tiago como João. Eram profundamente generosos e tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as suas almas. João, tocado no fundo do seu coração, tomou as mãos do Senhor e começou a beijá-las, de uma forma tão afetuosa, enquanto Jesus acariciava os seus cabelos. E aparece Tiago também. E Tiago queria demonstrar também a sua proximidade com Jesus e coloca a sua mão direita sobre o ombro do mestre. E ficaram os dois ali, tocados de emoção por estarem juntos e conversando com Jesus. Os dois novos, já podemos dizer, os dois novos apóstolos, eram ainda muito jovens, bem jovenzinhos. E ao regressarem para suas casas, ou para sua casa, moravam juntos, com o espírito, com tanta alegria,
relataram para a mãe aquilo que havia acontecido. Mãe, encontramos Jesus e ele falou assim, nos convidou para auxiliarmos, para participarmos da implantação do reino de Deus na terra, desse reino, reino dos céus. A mãe era Salomé, a esposa, portanto, de Zebedeu, que, mesmo sendo bondosa, sensível, ela recebe a notícia, como toda mãe, quando o filho chega em casa, com um certo cuidado, né? Ela também já ouvira falar de Jesus, o profeta de Nazaré. Então, ela começou, como toda mãe preocupada, começou a pensar, conversando consigo mesma. Será que não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Será que está chegando mesmo esse reino? Olha, quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Talvez fosse isso, pensava Salomé. Ah, o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. E a mãe, Salomé, pensando nos seus filhos, a quem seriam confiados os postos mais altos dentro dessa instituição? Ah, bem que meus filhos mereciam uma posição. Bem que meus filhos poderiam ser agraciados com um posto elevado. Então ela precisava agir, pensava ela, enquanto era tempo. Então Salomé não compreendia do que Jesus falava. Ela imaginava em algo material, algo concreto. E ela demonstrou nesse pensamento a preocupação de toda e qualquer mãe com relação ao futuro dos seus filhos. Hoje ainda é assim, né? Acontece dessa forma. O povo, de há muito, pensava Salomé, falava em revolução. Viviam pressionados por Roma, né? Então falavam de uma revolução contra os romanos. Talvez esse reino venha fazer isso, né? Tentar separar Roma. E os comentadores até mais indiscretos anteviam a queda próxima de Antipas, Herodes Antipas, né? Filho de Herodes o Grande. Era ele, Antipas, que governava a Judéia. Então, o novo reinado está próximo. E, então, alucinada por esses sonhos maternais, Salomé foi ao encontro de Jesus. Foi aonde? Jesus, naquela época, estava na casa da sogra de Pedro. Então, ela chega lá e procura conversar com o mestre. Senhor, disse Salomé, após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Era a mãe pensando no melhor, né, para os seus filhos. Só que ela não tinha entendido nada, nem sabia, né? Então Jesus sorriu e disse para ela, mãezinha, só que antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E agora? Salomé ficou embaraçada. O que é isso? E ficou assim meio complicada porque os outros discípulos estavam ali no ambiente. Ela ficou sem ação, agradeceu Jesus sem entender nada, beber do cálice. Retirou-se apressada e correu para sua casa e narrou isso para Zebedeu, seu marido, pai dos dois jovens. E então, ao entardecer, quando termina o seu trabalho, ele era pescador, Zebedeu era pescador no mar da Galileia, ele toma os seus dois meninos, Tiago e João, e vai procurar Jesus na casa da sogra de Pedro. E conversando, Jesus recebeu, né, e ouviu o velho Galileu conversar, praticamente aquilo que Salomé havia conversado com ele, né? E aí Jesus responde, Zebedeu,
Tu que conheces a lei, porque Zebedeu, judeu, nasceu judeu, já era um velho, né? Judeu. Você que conhece a lei, essa lei antiga, a lei de Moisés, e lhe guardas, aqui dentro, os preceitos no coração, sabes por acaso de algum profeta de Deus, que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, respondeu Zebedeu. Não sei não. Que fizeram de Moisés, falou Jesus. De Moisés, de Jeremias, de Jonas. Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou até banidos do berço em que nasceram. Na terra, continuou Jesus, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai dos dois, Tiago e João, ouvia e dizia, é verdade, senhor, mas não estava entendendo ainda. E Jesus aproveita aquele momento e complementa, vai complementando aquilo que ele dizia. E fala assim: Zebedeu, o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Portanto, não era um reino físico, né? Um palácio, nada disso. Jesus fala: olha a beleza, o trabalho árduo é o meu gozo, a minha alegria. O sofrimento é o meu cálice. Por isso que ele falou, será que eles vão querer beber do meu cálice? Sofreriam, passariam por situações dolorosas. E continua Jesus: mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. E aí Zebedeu, começando a entender alguma coisa, diz: então, Senhor, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam, ou seja, aquele reino que vinha sendo anunciado, em que chegava Jesus. E Jesus diz a Zebedeu: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. A consciência pura e a resignação suprema, isso é da vontade do meu Pai. E Jesus diz: mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Não é resignação, não. Estou desanimado, fico parado. Não, resignação não é isso. E Jesus continua: trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes para que a obra, ou o que a obra reclama. Então, o cálice transbordaria de fel, ou seja, seria amargo. E continua falando Jesus: há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. São ricos, mas no desencarne estão partindo tão vazios, tão amargurados, falava Jesus. E aí ele complementa: há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Olha a diferença, né? Aquele rico no seu castelo, desencarnando, mas amargurado. E o batalhador, o trabalhador, passando por todas as dificuldades, desencarnando, mas com uma paz aqui dentro.
A paz do dever cumprido, de ter feito melhor, de ter amado, de ter servido. E aí Jesus vai dizendo: outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Inconsequentes. Aplaudem o mal, fazem o mal crescer e às vezes são engolidos pelo mal que aplaudiram. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Não aceitam o erro, mas também não querem eliminar aquele que provoca o erro. Trabalham pelo bem, diz Jesus, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mau combate, por muito amar os seus filhos. Olha que interessante, ele diz que o Pai está trabalhando. A semana passada falamos do Shabat. No Shabat, o 7º dia é o dia do descanso. O Pai está sempre trabalhando. Não tolera o mal, porque o mal acontece em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer ocasião. E Deus está atuando sempre, né? Através de nós, mas é Ele atuando. E Jesus continua: vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E aí Zebedeu já começava a entender, né? Puxa vida, olha. E olhava para Jesus e contemplava, porque ele sabia que estava na frente dele um grande profeta. Não tinha entendido ainda a dimensão, mas era um grande profeta. E Zebedeu atento, aguardando que Jesus continuasse. E diz: Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Para muitos, o poder, a grandeza, a importância está no número de seguidores. Até nas redes sociais. Quantos seguidores? Tem 1 milhão. Olha que bom, né? Se sente valorizado por isso. E às vezes a mensagem que transmite é nula, é pequena. Então, ouvindo essas palavras, né, de Zebedeu, vamos arranjar muitos seguidores. E ele diz, Jesus: ouve, Zebedeu, para Zebedeu entender, né? Nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela, a verdade, será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. É um trabalhinho, né? Que começaria. Era início, era o comecinho da caminhada de Jesus, a caminhada messiânica. E ele fala: por enquanto, o número que ele falou, vamos arranjar muitos seguidores. O número pertence aos movimentos de iniquidade. As coisas à toa. A mentira, falava Jesus, e a tirania exigem exércitos, monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O domínio se faz pela força, pela violência. O amor, porém, falou Jesus, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Só isso. Não precisa de espada, não precisa de exército. Ele pede um coração de boa vontade e sabe ser feliz. Olha como é simples. E Jesus falando para um judeu, né, fervoroso, como era Zebedeu. Continua Jesus dizendo: a impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. E aí ele completa: basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Basta um homem. Para espalhar o bem, basta um homem. Para defender
algo equivocado, é preciso um exército. Que sabedoria que Jesus tem, né? Fantástico. E ele continua: quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? E Zebedeu, ouvindo aquilo, né, empolgado com tudo isso que Jesus falava. Nós estamos apenas transmitindo aquilo que está escrito, que foi escrito. Imagine Zebedeu ouvindo de Jesus e sentindo toda aquela vibração do mestre. Então ele diz, Zebedeu: Senhor, então o teu evangelho não será bom para todos? Ele carregava o entendimento que nós temos, aquela questão do imediatismo. Eu quero fazer? Tem que ser de imediato. Eu quero resultado? Resultado tem que ser de imediato, né? Como diz aqui a Maria Leone, os tiranos agem em bando. É exatamente isso, né? E aí, Jesus diz: em verdade, Zebedeu, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Todos precisam dela. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela, para com a mensagem. Ou seja, não interessa. Muitos nem ligam para a boa nova, para o evangelho, para a mensagem de Jesus. É por isso que o evangelho traz consigo, falou Jesus, o fermento da renovação. O evangelho não é o pão pronto. O evangelho é aquele fermento que vai fazer a massa aqui dentro crescer. Mas ela só vai crescer na hora que eu misturar esse fermento. Esse fermento é o ensinamento de Jesus. É aquilo que vai fazer uma revolução no seu interior. Então ele diz, é por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. Misturar aqui dentro é trabalho nosso, de cada um. E é ainda por isso, fala Jesus, que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. É alegria, energia, vontade, decisão. Porque não dá para seguir uma causa boa parado, né? Naquele marasmo, naquele desânimo. Não é possível, não. Jesus diz, exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro, fala Jesus, se um companheiro cair na luta, e quantos discípulos, praticamente todos, à exceção de João, cair na luta, ou seja, for morto, né? Foi o mal que tombou, falou Jesus. Porque não é o seguidor, de forma nenhuma. Nunca o irmão, fala Jesus, que para nós estará sempre de pé. Pode matar, como mataram tantos. E o primeiro a morrer é exatamente o Tiago, o irmão de João, o primeiro discípulo a ser morto. Morreu Tiago? Não, não morreu, não, de forma nenhuma. Quem padeceu ali foi o mal, porque Tiago, mesmo estando morto, ele continuava de pé, na lembrança, no trabalho que executou, em tudo isso que ele fez. E Jesus continua, não repousaremos até o dia da vitória final, ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. Por isso que ele disse a Salomé, será que eles vão querer beber do meu cálice? Tomara que sim, né? Não nos deteremos, falava Jesus, numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Deus vai conversar conosco na presença dos irmãos que vão aparecer. E Jesus continua, estaremos juntos na tempestade, porque aí a voz do Pai se manifesta com mais retumbância. Vamos nos alegrar nos instantes transitórios da dor e da derrota,
aparente derrota. Porque aí o coração dele vai nos dizer, do Pai: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis. As seduções que o mundo oferece. Porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim, no íntimo dos corações. Jesus guarda silêncio após dizer tudo isso. E Zebedeu, fascinado, trazia a lei antiga, mas ouvia aquilo que Jesus dizia. Diz que nesse momento, Zebedeu não conseguia resistir à emoção. Fechou os olhos e, com o peito oprimido de alegria, diante de si, num vasto futuro espiritual, Zebedeu via o reino de Deus desdobrar-se ao infinito. Zebedeu viajou, parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o mestre, ou seja, na cabeça de Zebedeu, a lei antiga, o patriarca antigo, Abraão, logo primeiro, reconhecia em Jesus a mensagem nova no coração de Zebedeu. Até ali, Zebedeu, seu coração, seu velho coração, conhecera a lei rígida, aquela lei de Moisés, e temia a Deus com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus, agora, lhe revelava o Pai carinhoso e amigo dos seus filhos, inclusive, Tiago e João, que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho Zebedeu, de Cafarnaum, o pescador de Cafarnaum, soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e caiu de joelhos. E aí Jesus vai até ele e diz: levanta-te, Zebedeu, levanta-te. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Levanta, Zebedeu. Então, avançando, dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos, Zebedeu, tomou as mãos de Jesus e as umedeceu com lágrimas de felicidade e de reconhecimento. E aí ele diz: olha a importância. Senhor, meus filhos são vossos. Entregou a Jesus os seus filhos, porque ele reconheceu a grandeza daquele trabalho. Chorando, ele diz: Jesus, meus filhos são vossos. E nesse momento diz que Jesus, atraindo Zebedeu ao seu coração, ao seu peito, afagou os cabelos daquele velho pescador e diz: chora, chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, Zebedeu. Agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva. Olha que coisa linda. Aquele homem, judeu, rigor na lei, a vida inteira trazendo aquela lei dura no seu coração, ouvindo Jesus narrar que esse reino dos céus é o reino do amor, que é aqui dentro o local. Ou seja, não é templo, não se preocupa com o templo em Jerusalém, não se preocupa em adorar a Deus no Monte Gerizim, lá na Samaria. É aqui dentro, Zebedeu. É aqui que você vai construir o reino dos céus, a ponto de, tocando dessa forma o coração do velho Zebedeu, do velho pescador, ele, chorando, entrega a Jesus seus dois filhos, Tiago e João, 2 discípulos,
meus filhos são teus. Maravilhoso, né? E aí, naquele entendimento do passado, vamos ver que com a vinda de Jesus, as coisas começam, né, a mudar, muito embora não mudaram na velocidade e na intensidade que seria de se desejar, né? Muitos dizem, mas quando Deus quer, aqui as coisas acontecem. Não é bem assim. Deus quer. Só que entre o que Deus quer e o que vai realizar aqui, existe uma pecinha no meio que costuma dar problema. Nós. Somos nós. Deus quer, precisa realizar aqui, mas nós muitas vezes atrapalhamos. É a pecinha que dá defeito. Então, muitos buscam hoje, nos dias de hoje, encontrar Jesus, né? E precisamos entender o que é buscar Jesus. É buscar Jesus, mas em todos os campos de atuação humana. Parece que Jesus está restrito a um templo, uma igreja, um centro espírita. Não. Jesus, o sentimento que nós temos por Jesus, a orientação que ele nos traz, é para todos os campos de atuação. Jesus não veio falar de religião. Não. Jesus veio falar de comportamento. Vem nos trazer uma orientação para que todos nós sejamos cada vez melhores. Melhores com quem? Com os que estão conosco, caminhando conosco. Então, Jesus, precisamos entender em todos os campos da atuação humana. Temos que entender um Jesus solidariedade, um Jesus respeito, um Jesus honestidade. Ou seja, eu estou trabalhando, nem estou pensando no nome Jesus. Eu estou lá na empresa cuidando de algo que não é meu. Trato com honestidade, com carinho, com respeito. E é Jesus? Automaticamente é Jesus. Mas eu tenho que falar Jesus o tempo todo? Não. Seja, por exemplo, honesto. Jesus, esforço. Estou trabalhando? Esforço. Vou me dedicar. Tenho que fazer o melhor. Estou estudando? Me esforço. Isso é Jesus presente. Mas ninguém falou Jesus? Não tem problema. O esforço no bem, na causa do bem, é Jesus presente. No acolhimento a alguém que sofre, no trabalho, no estudo, no envolvimento, no compartilhamento, no sorriso, é Jesus presente. E eu não preciso dizer, ao abraçar um amigo, estou te abraçando em nome de Jesus. Não, eu estou te abraçando. E quando eu o abraço com carinho, com sinceridade, Jesus está no meio, Jesus está presente. É o Jesus abraço, o Jesus palavra, né? E aí nós vamos ver que muitos começam, estamos falando nos dias de hoje, né? Até a colocar a mensagem de Jesus num ponto até de destaque nas suas vidas. Talvez nunca tenhamos visto tantas pessoas, talvez vocês também tenham esse sentimento, talvez nunca tenhamos tido a oportunidade de ver tantas pessoas olhando para o alto, buscando o entendimento. É bonito, o homem está buscando. De que forma? Bom, cada um busca da forma que consegue buscar, né? Mas nós temos algumas questões que precisamos observar. Então, muitos procuram, mas algumas questões que têm que ser levadas em conta. Nessa busca, como fica a perseverança? É importante? Porque muitos hoje buscam, amanhã nem tanto, depois esquece. É a questão das seduções que a vida oferece, que o mundo oferece, é a necessidade de mudança que começamos a perceber e que nem sempre queremos empreender. Fazemos confronto, muitas vezes, ou para dizer sempre, entre o nosso interesse anterior e o que realmente é necessário para a alma. Estamos fazendo confronto. E às vezes até preferimos fingir que nós nem percebemos a necessidade de mudar. Aí eu vou fingir que não vi, né? Quando eu falo, sempre que cito esse tópico,
Eu lembro, na nossa querida Casa Espírita, a Sociedade Fraterna, há muitos anos atrás, e hoje também não é diferente, quando começa o curso da doutrina, no primeiro ano, vai aparecendo, no começo do ano, vai aparecendo alunos, 40, 50, 60, chega no meio do ano, nossa, que beleza, nós estamos com 70 alunos, e aí vai minguando, minguando, quando termina o ano, termina 40. Por quê? Porque, às vezes, aquilo que ouviram não é exatamente aquilo que queriam ouvir. Acontece isso. Porque no meio do curso, nós vamos ver, por exemplo, um Jesus honesto. Ou seja, o ensinamento que ele nos deixa e que nós precisamos praticar da honestidade. E aí um aluno, por exemplo, ele é comerciante, ele vende tecido, usamos sempre esse exemplo, tecido, e quando ele vai entregar para o cliente pediu 1 metro, ele mede 1 metro, mas na hora de cortar, pega a tesoura, sem querer, na hora de cortar, a tesoura, pum, dá uma corridinha. Ao invés de entregar 1 metro, ele entregou 90 centímetros. 1 quilo. Pesa, na hora de tirar a concha, volta um pouquinho, sem querer, né? Na concha. Ao invés de entregar 1 quilo, entregou 900 gramas. Então, chega no meio, o Jesus honesto está dizendo para ele, e agora? O que você vai fazer? Bom, agora eu vou decidir o que eu quero. Eu quero continuar tirando proveito em cima do outro, ou eu quero me ajustar? E aí no meio do curso é o Jesus perdão. E aquele que você tem problema, não seria bom você perdoar? E agora? Perdoo ou não? Então eu tenho que decidir. Se eu quero realmente mudar, eu tenho que seguir à frente. É aquela questão lá do arado que Jesus deixou o ensinamento. Se você põe a mão no arado, não olha para trás. Arado foi feito para ir para frente. Se você põe a mão no arado e olha para trás, é porque você não quer ir para frente. Ou seja, não quer se desvincular do teu passado. Mas quando falamos em necessidade de mudança, essa mudança nunca pode ser imposição. Foi imposta. Você tem que mudar. Né? E sabemos que há comportamentos que determinados segmentos religiosos, né, impõem aos seus fiéis. Só que isso não representa mudança. Por quê? Porque é algo imposto, determinado. Né? Ou seja, estaria retornando à dureza daquela lei anterior. E não é isso. Porque, dessa forma, não representa conscientização. Eu não estou mudando o meu comportamento porque eu me conscientizei. Não devo fazer. Não, porque alguém impôs. Então eu vou fazer porque alguém me impôs. Mas no coração eu não tenho o desejo de fazer o melhor. Então, falamos nesse tópico, vamos continuar ainda um pouquinho sobre ele, e um pouco mais adiante nós vamos falar sobre, para a gente ter uma ideia, né, da mudança que ocorreu, nós vamos falar depois também dos 10 mandamentos nos dias de hoje. Os 10 mandamentos / século XXI. Combinado? Pessoal, já deu a hora, né? Então, nós vamos encerrando. Na semana que vem, nós continuamos aí, mas pensem bem, reflitam bem sobre a grandeza da mudança acontecida no coração de um velho judeu que tinha uma lei que seguia com rigidez e que descobre a lei de amor, que é Jesus, e a partir de então segue essa lei. E vamos raciocinar sobre nós, que já temos Jesus no coração, seria uma lei de amor, mas até que ponto estamos colocando de forma séria, decidida, intensa, trabalhada, raciocinada, que nós vamos falar semana que vem, essa lei. Porque às vezes ficamos um pouquinho, né, em cima do muro. Semana que vem continuamos. Então,
Gratidão, eu que agradeço, Lene, Maria. Então, não dá, Michel. Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso mestre maior. Jesus, que de uma forma tão carinhosa nos deixou mensagens tão lindas, mas tão importantes e tão sérias, que precisamos buscar, e buscar com intensidade, com vontade, com determinação, e colocar esses ensinamentos, não só aqueles que ele deixou há 2000 anos, porque Jesus conversa conosco diariamente, em todas as situações. Eu consigo enxergar Jesus em todos os episódios. Eu enxergo Jesus naquele livro bom que eu leio. Eu enxergo Jesus naquele amigo sincero que eu abraço. Eu enxergo Jesus em tantas situações no dia a dia, num filme bom, edificante, numa conversa amistosa com alguém, com um abraço que eu recebo de alguém. Eu sinto Jesus. Então, que cada um de nós procure cada vez mais sentir esse Jesus, abraçar esse Jesus, estudar esse Jesus e viver dentro da sua possibilidade, da sua capacidade, esse Jesus. Mas de nada adianta eu fazer isso tudo para mim, se eu não espalhar para o outro, se eu não divulgar para o outro, se eu não auxiliar o outro também a descobrir essa beleza tão linda chamada Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Sandra, beijão. Cidaléu, gratidão a você, tá? Alceia, não é fácil seguir Jesus ainda hoje, não é não. Dói dizer que sim, não é fácil não. Mas dói também dizer que não. A escolha é sempre nossa. Sempre é nossa, né? Nós sempre estamos construindo o nosso futuro. Podemos ficar parados, estacionados. Não é bom negócio, né? Aquele que não busca evoluir, entender, aprimorar, modificar, eu brinco que é mais ou menos como passear de bicicleta ergométrica. Você pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. O panorama que você vê é sempre o mesmo, a paisagem é sempre a mesma, nada muda. E se eu quero algo diferente, uma situação diferente, chegar a resultados diferentes, eu tenho que fazer as coisas diferentes. E tenho que fazer melhor. Senão é melhor parar. Então nós temos que seguir, temos que buscar entender Jesus, a mensagem dele. Não é para ler e dizer, que linda essa mensagem. E é linda, óbvio, né? Mas não é ler e dizer que linda. Tem que ser raciocinada. Tem que ver onde você aplica, em que situações você não está aplicando correto. O que você precisa mudar para fazer melhor. Então, Jesus é raciocínio. Nós temos que raciocinar Jesus. Combinado? Olha como é bom a gente ver Renata, Landinha, Roberto. Tudo bom, Roberto? Bom fim de semana também, Michel. Alegria a gente estar sempre juntos. E divulguem, né? Se gostam da mensagem, divulguem para as pessoas, para que outras pessoas também nos acompanhem, tá? É sempre uma alegria saber que as pessoas estão seguindo essa mensagem, porque a mensagem é de Jesus, é dele. Bom fim de semana, boa semana e Jesus no coração, álcool gel na mão. Muito cuidado, pessoal, vamos nos cuidar sim, é preciso ainda, tá? Tchau, bom fim de semana, obrigado, pessoal, muito obrigado, viu? Tchau, tchau, fiquem com Deus.